A festa foi cancelada, o advogado está a caminho. Meu pai anunciou no meu aniversário, porque eu me recusei a dar à minha irmã minha casa de veraneio de 1,5 milhão de dólares. Eu apenas assenti. Logo atrás do advogado vieram os policiais que eu mesma tinha chamado. Meu pai decretou o fim da minha própria festa de aniversário às 19h43. E o silêncio na sala ficou tão absoluto que eu conseguia ouvir as bolhas do champanhe estalando em 30 taças intocadas. A festa acabou, ele disse, não para mim, mas para a sala inteira, do jeito que sempre fazia proclamações sobre a minha vida, como se eu fosse um fenômeno meteorológico que exigia gerenciamento público. Todo mundo para casa, meu advogado está vindo. Ele puxou o celular como se fosse uma arma carregada, e estava muito acostumado a que isso funcionasse. 31 parentes ficaram paralisados pela minha sala de estar, a minha sala de estar, aquela com janelas do chão ao teto que desciam até o lago. A que eu comprei com meu próprio dinheiro, projetei exatamente do meu jeito e paguei à vista, sem um único fiador, todos segurando pratos de comida, taças de vinho, exibindo aquela expressão coletiva específica de quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta e calcula se está perto o suficiente para ser atingido. Minha irmã Claire estava no centro da sala com um vestido cor de champanhe, segurando champanhe de verdade, e não parecia nem um pouco envergonhada com aquilo tudo. Parecia uma mulher que tinha feito o dever de casa e estava confiante no resultado. Ela vai ceder, disse Claire ao meu pai, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ela sempre cede. Meu pai assentiu com a satisfação autoritária de quem fez uma ligação, e agora só precisa esperar que a máquina do mundo confirme sua decisão. Eu apenas assenti. Não foi o aceno de rendição. Não foi o aceno de tá bom. Vocês me venceram que eu produzia sob demanda há 38 anos para encerrar conversas que me esgotavam. Foi o outro aceno. O silencioso. O aceno de uma mulher que estava esperando por isso fazia 4 dias e que passou cada um desses 4 dias se preparando com a precisão sistemática de quem constrói software de segurança para viver. Meu pai interpretou meu silêncio como hesitação. Esse foi o primeiro erro dele. O segundo foi não saber da outra ligação que eu fiz, aquela que saiu 20 minutos antes dos primeiros convidados chegarem, para o detetive Raymond Shaw, da delegacia de Lakewood, que tinha sido extremamente prestativo e profissional quando entrei no escritório dele 3 dias antes com 6 horas de gravações de segurança armazenadas na nuvem, com carimbos de horário, em visão noturna e um boletim de ocorrência de invasão já redigido. O terceiro erro foi o que ele cometeu 4 dias antes, mas já chego lá. Meu nome é Denise Parker. Tenho 38 anos e venho construindo coisas desde os 19. Primeiro, uma reputação de ser a da família Parker que não precisava de nada de ninguém, o que era útil, mas solitário. Depois, de forma mais produtiva, uma empresa de tecnologia. A Parker Security Systems começou no quarto do meu apartamento em 2009, com um laptop, um ferro de solda e a crença fundamental, que depois vi confirmada em cerca de 1000 contextos diferentes, de que a maioria das pessoas subestima drasticamente o que uma câmera consegue ver. Projetamos segurança inteligente integrada para residências e empresas de alto padrão, arrais de câmeras personalizados, detecção de movimento assistida por inteligência artificial, armazenamento em nuvem com carimbos temporais forenses, sistemas de fechadura inteligente com logs de acesso individuais vinculados a dados biométricos. Temos 41 funcionários, escritórios em Seattle e Austin, e uma receita anual que daria um treco no meu pai se ele soubesse o número exato, o que ele não sabe, porque parou de perguntar sobre minha carreira mais ou menos quando ficou claro que ela ia exigir que ele revisasse a opinião que tinha de mim. Eu mesma construí o sistema de segurança da Casa do Lago. Não é metáfora. Projetei e instalei fisicamente cada componente que cobre a propriedade. 32 câmeras internas e externas, fechaduras inteligentes em todos os pontos de entrada com códigos individuais registrados na nuvem, sensores de movimento nos 3 andares e captura de áudio nas áreas principais de convivência, porque a lei do condado permite para proprietários em sua própria casa. E eu já tinha, mesmo antes desses 4 dias, a intuição silenciosa de que documentar era uma forma de autoproteção. A Casa do Lago fica em Lakewood, Washington. Custou 1,47 milhão de dólares em 2019, preço justo para o mercado e para o que ela é. 4 quartos, 3 banheiros e meio. Deck ao redor com vista para a água e aquelas janelas do chão ao teto que os olhos do meu pai percorreram a noite inteira com a avaliação proprietária de quem considera, em algum nível fundamental, que aquilo já era dele. Morei lá sozinha por 4 anos. Minha família visitou 2 vezes.
Nas duas ocasiões expressaram, daquele jeito quente e indireto de quem sabe que não deve dizer as coisas diretamente, que uma casa daquele tamanho era um desperdício para uma mulher solteira. Meu pai disse especificamente que era subutilizada. Minha mãe disse que o quarto de hóspedes era espaço desperdiçado. Minha irmã Claire não disse nada, mas percorreu cada cômodo com a atenção lenta e deliberada de quem está memorizando a planta. Eu notei. Registrei no fundo da mente do jeito que se registra um padrão climático, não alarmada, apenas atenta, e arquivei na categoria Coisas a monitorar, que é, profissional e pessoalmente, minha categoria padrão para tudo que ainda não tem dados suficientes para agir. Vou contar sobre minha família para você entender a arquitetura da situação. Meu pai, Robert Parker, tem 66 anos e é o centro gravitacional da nossa família desde antes de eu nascer. É um empreiteiro comercial aposentado que ganhou bem e transformou isso numa autoimagem tão grande que exige validação externa constante para não desabar. É o tipo de homem que se apresenta pelo cargo antigo em festas onde ninguém perguntou, que tem opinião sobre tudo e expertise em nada, e que passou 4 décadas tomando decisões pelos outros e chamando isso de amor. As decisões dele sobre mim sempre giraram em torno de um único tema. Denise não precisa de nada, então Denise não ganha nada. Então as coisas de Denise estão disponíveis para redistribuição. Minha irmã Claire tem 34 anos. É charmosa, linda e nunca na vida experimentou uma consequência que não conseguisse contornar com conversa. Padrão que meus pais estabeleceram cedo e mantiveram com a consistência de quem nunca pensou nos efeitos a longo prazo. Nos últimos 5 anos ela morou de graça em 3 situações diferentes, saindo de cada uma quando ficava formalmente insustentável. Atualmente mora num apartamento de 1 quarto em Tacoma que ela considera indigno dela. Minha mãe, Sandra, é o membro mais suave e, de certa forma, mais perigoso da família Parker. Uma mulher que passou a vida amaciando as decisões do marido enquanto endossava todas elas em particular, que se comunica na linguagem branda e preocupada de quem quer o bem e tem o dom de fazer você sentir, mesmo enquanto participa de algo genuinamente errado, que ela está do seu lado e que as coisas apenas saíram um pouco do controle. Essas eram as pessoas na minha sala às 19h43 do meu aniversário de 38 anos quando meu pai anunciou que a festa tinha acabado e que o advogado dele estava vindo. Eu já esperava que eles tentassem alguma coisa. Não esperava que tentassem na frente de 31 testemunhas e de um sistema de segurança que estava gravando ininterruptamente havia 96 horas. Voltei de uma viagem de negócios em Austin numa terça-feira às 14h17. Soube que tinha algo errado antes mesmo de abrir a porta. Existe uma qualidade específica no ar de uma casa que foi habitada na sua ausência, um calor, uma perturbação da quietude assentada que se acumula quando o espaço ficou realmente vazio. Passei tempo suficiente em construções variadas para ler essa qualidade do jeito que outras pessoas leem expressões faciais. Fiquei parada no meu próprio hall de entrada e senti. Depois caminhei pela casa devagar, sem tocar em nada, só catalogando. Cozinha, 2 taças na pia, enxaguadas, mas não lavadas. Uma mancha de algo perto da cafeteira. A marca específica de chá de ervas que minha irmã toma, que eu não tenho em casa, aparecendo na minha segunda prateleira. Sala, o cobertor de leitura da minha poltrona largado no sofá de um jeito que eu nunca uso. Uma leve marca na mesinha lateral de um copo sem apoio de copo, coisa que eu jamais permitiria. Quarto de hóspedes, perfume da Claire. Não uma garrafa esquecida. O cheiro impregnado no travesseiro, do jeito que acontece quando alguém dorme num lugar por mais de uma noite. Adega de vinhos. Soube na hora. Conheço cada garrafa daquela sala. O 2018 Chantal Pichon Baron. $800 no varejo, que eu estava guardando para uma ocasião especial. Sumiu. O espaço vazio na prateleira era inconfundível. Não liguei para ninguém. Fui direto para o sistema de segurança. Puxei 4 dias de gravações, me servi de um copo d'água e assisti. Dia 1. Meu pai na minha porta da frente às 11h24 com uma chave. Não a chave que eu tinha dado aos meus pais para emergências reais. Eu troquei aquela fechadura 8 meses antes, depois de um incidente anterior de violação de limites envolvendo Claire e um passe de estacionamento emprestado. Essa era uma cópia, feita a partir da chave de emergência em algum momento em que eu não estava olhando. Uma cópia que eu não sabia que existia, usada na minha garagem numa terça de manhã como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assisti ele abrir minha porta e entrar. Claire veio atrás. Ela atravessou minha sala de braços abertos, girando no meio do chão como quem toma posse de um lugar. Estava ao telefone.
Não dava para ouvir o áudio das câmeras externas, mas a linguagem corporal não precisava de tradução. Dia 2. Minha mãe chegou sozinha às 14h30. Entrou na cozinha, sentou na minha mesa por 40 minutos lendo algo no celular. Depois subiu, entrou no meu quarto. Abriu a gaveta de joias. Assisti pela câmera que instalei 18 meses antes, depois de outro incidente que não vou detalhar aqui porque a história já está longa o suficiente. Ela tirou uma pulseira de ouro que comprei na Itália, segurou contra a luz, girando o pulso para lá e para cá. Naquela vez ela guardou de volta. Dia 3. Os 3 juntos das 18 horas às 21 horas. O vinho foi levado naquela noite. Assisti Claire abrir a adega, percorrer as prateleiras com a lanterna do celular e escolher o Chantal Pichon Baron com a deliberação de quem sabe exatamente o que está pegando. Assisti meu pai sentado na minha mesa de cozinha, comendo uma refeição aparentemente preparada na minha cozinha com o que pareciam ser minhas compras. Assisti minha mãe sentada no meu sofá assistindo minha televisão. Então o áudio pegou a conversa. Os sensores da sala captaram. Aumentei o volume e ouvi. Claire, animada e descuidada. A Denise é tão ingênua. Quando a gente estabelecer fatos consumados, ela não vai ter coragem de nos expulsar. Vai se preocupar com as aparências. Essa casa é nossa. Meu pai rindo. Ela vai ceder. Sempre cede. Minha mãe mais suave. Só garantam que pareça razoável quando trouxerem o assunto à tona. Escolham o momento certo. Fiquei sentada na minha mesa por um tempo longo depois que as gravações acabaram. Não chorei. Não tremi. Senti algo mais frio que isso. A sensação específica pesada como lama, de uma suspeita que eu carregava há anos finalmente se tornando fato confirmado. Como a diferença entre saber que a tempestade está vindo e ver ela chegar. Liguei para minha advogada na manhã seguinte. O nome dela é Vivian Okafor. Ela pratica direito imobiliário e de propriedade no estado de Washington há 22 anos e tem uma qualidade que valorizo muito tanto em advogados quanto em sistemas de segurança. Não reage em excesso e não reage de menos. Contei o que encontrei. Enviei as gravações. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, isso está muito limpo, Denise. A duplicação de uma chave de segurança constitui uma forma de invasão criminosa segundo a lei de Washington, independentemente do parentesco. O furto do vinho, combinado com os outros itens removidos, eu faria um inventário completo, nos dá uma base sólida para um boletim de ocorrência de furto. Como você quer lidar com isso? Eu disse que estava planejando uma festa de aniversário para sábado. Outra pausa. Me conte mais sobre isso, ela pediu. Contei tudo. Ela disse, e vou lembrar disso pelo resto da vida. Sabe, em 22 anos de profissão, nunca tive uma cliente tão preparada. Eu respondi que projeto sistemas de segurança para viver. Ela disse que teria a documentação pronta até sexta. Também liguei para o detetive Raymond Shaw, da delegacia de Lakewood, na tarde de sexta. Ele tem 18 anos na polícia e o temperamento calmo e impassível de quem já ouviu todas as versões de todas as histórias de família e não se surpreende mais com nada. Ele revisou as gravações. Revisou a documentação da Vivian. Disse que os boletins de invasão e furto estavam sólidos. Que o departamento poderia mandar uma viatura no sábado à noite desde que eu confirmasse que os envolvidos estavam no local. E que eu deveria ligar para a linha direta dele quando precisasse que eles agissem. Você entende? Ele disse, que uma vez que a gente responda, isso vira registro público. Entendo. E quer prosseguir? Detetive Shaw, eu quero prosseguir há uns 15 anos. Só não tinha as provas até essa semana. Ele fez um som que podia ser uma risada. Estaremos prontos às 19h30. Você liga, a gente vai. Eu agradeci, desliguei e fui finalizar o pedido de cozinha para 32 pessoas. Quero contar sobre os 3 dias entre as gravações e a festa, porque foram os dias mais estranhos que vivi recentemente. Fui trabalhar. Respondi e-mails. Tive uma reunião de desenvolvimento de produto na quarta sobre uma atualização de firmware de Smart Lock. Fiquei 90 minutos contribuindo coisas úteis. E ninguém na sala poderia imaginar que eu estava rodando, ao mesmo tempo, uma linha paralela na minha cabeça envolvendo a própria acusação criminal da minha família. Embalei o presente de aniversário que comprei para mim mesma, um livro de fotografia arquitetônica de primeira edição que eu caçava há 2 anos. $340 de um vendedor em Portland, e coloquei na minha mesa onde eu pudesse ver. Também, e quero ser precisa nisso, troquei todos os códigos de acesso digital da propriedade. Não as fechaduras físicas. Queria que as provas permanecessem exatamente como estavam para o dossiê do detetive Shaw, mas os códigos digitais que controlam o sistema de fechadura inteligente.
A chave duplicada do meu pai ainda funcionaria no cilindro físico. A substituição do sistema inteligente, que eu podia acionar remotamente e que trancaria todas as entradas com a fechadura a partir do meu celular, tornaria aquela chave irrelevante no momento em que eu apertasse. Configurei esse gatilho como um contato no meu telefone. Chamei de feito. Encomendei um bolo. Limão com cobertura de flor de sabugueiro, que é realmente a minha preferência. Não o bolo de baunilha em forma de placa que minha mãe sempre pedia nos meus aniversários de infância, porque, como ela explicou uma vez, a Claire preferia baunilha. E era mais fácil pedir um bolo só. Convidei a família inteira. O irmão do meu pai, meu tio Greg, um professor aposentado quieto e observador que sempre pareceu vagamente desconfortável com o jeito que o irmão dele operava. Mas nunca disse nada diretamente porque dizer exigiria confronto. A irmã da minha mãe, tia Ruth, que é afiada e direta e já olhou para a dinâmica da nossa família mais de uma vez com a expressão clínica de um médico que não pode dar diagnósticos não solicitados. Primos de segundo grau. Todo o aparato da família Parker estendida, reunido na minha sala como um júri que eu não tinha convocado oficialmente. O advogado do meu pai chegou às 20h04, de terno azul marinho. Chama-se Maurice Greer, advogado civil com escritório no centro de Seattle, e a confiança treinada de quem passou 20 anos fazendo as pessoas sentirem que a lei está do lado dele independentemente da situação específica. Ele entrou na minha sala, escaneou o ambiente com a eficiência profissional de quem avalia um espaço de negociação e pousou em mim com um olhar que reconheci imediatamente. A expressão levemente piedosa de "já sei como isso termina" de um homem que foi avisado que está entrando num alvo fácil. Denise, ele disse, suave e caloroso, seu pai me explicou a situação. Dada a dimensão dessa propriedade e suas circunstâncias como residente solteira, recusar-se a acomodar as necessidades habitacionais da sua irmã pode ser interpretado como contrário à obrigação familiar. Sob certas. Antes que ele continuasse, eu interrompi. Antes de discutirmos qualquer coisa disso, preciso mostrar uma coisa para todo mundo. Peguei meu celular. Toquei uma vez. O monitor de 70 polegadas na parede da sala, que eu tinha conectado ao servidor do sistema de segurança naquela tarde, uma tarefa técnica de 20 minutos, acendeu. A sala ficou completamente silenciosa. Não o silêncio educado de uma reunião pausada para um brinde. O silêncio de respiração presa, ninguém se mexa, de uma sala que acabou de entender que algo mudou de forma irreversível. As imagens em visão noturna encheram a tela. Carimbo de horário brilhando branco no canto superior esquerdo. Terça-feira, 8 de outubro, 11h24. Minha porta da frente. Meu pai com uma chave. A porta abrindo. Claire girando pela sala de braços abertos como se estivesse fazendo teste para um anúncio imobiliário que não era dela. Minha mãe no meu quarto. Minha gaveta de joias. A pulseira de ouro inclinada para a luz. O áudio. Denise é tão ingênua. Quando a gente estabelecer fatos consumados, ela não vai ter coragem de nos expulsar. Vai se preocupar com as aparências. Essa casa é nossa. A risada do meu pai na gravação. A concordância suave da minha mãe. A voz da Claire ecoando pelas paredes da minha sala, sendo reproduzida de volta com a clareza acústica específica de um sistema de captura de áudio de $4.000 instalado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Minha tia Ruth fez um som como se tivesse levado um soco. Meu tio Greg largou o prato com a lentidão deliberada de quem controla uma reação física. 31 parentes ficaram em silêncio perfeito assistindo minha família se assistir. A caneta tinteiro do Maurice Greer escorregou dos dedos dele e bateu no meu piso de madeira. Ele não pegou. O rosto do meu pai passou por várias expressões em sequência rápida: choque, recalibração, o avermelhamento específico de um homem furioso por ter sido pego e que está reformulando a captura como crime. Essas imagens foram tiradas fora de contexto. Ele começou. Nós temos direito, como seus pais, de... A campainha tocou. Não era o Maurice. 3 viaturas policiais estavam na minha garagem. As barras de luz pintando a sala em vermelho e azul alternados através daquelas janelas do chão ao teto que minha família tinha ficado cobiçando a noite inteira. Fui até a porta e abri eu mesma. O detetive Cho estava na varanda. Atrás dele, 2 policiais uniformizados. Senhorita Parker, ele disse. A senhorita chamou. Chamei. Entreguei meu celular aberto no dossiê que a Vivian tinha preparado. Carimbos de horário das gravações, documentação de invasão, inventário dos itens removidos da propriedade, incluindo uma garrafa de 2018 Chantal Pichon Baron, valor de mercado atual $870.
e 3 itens da minha coleção de joias que cataloguei na quinta com fotos e valores estimados. Todas as gravações já estavam enviadas para o dossiê que eles tinham no registro. Os envolvidos estavam todos presentes. Atrás de mim, a voz da Claire. Você armou pra gente. Virei. Ela estava no centro da minha sala, com o rosto despido da performance que manteve a noite inteira. A energia de anfitriã charmosa, a confiança brilhante. E o que estava por baixo era algo mais cru e mais jovem do que eu esperava. Não remorso. Fúria. A fúria específica de descrença de quem sempre operou num mundo onde as consequências eram redirecionadas para longe deles, e que agora encontrava pela primeira vez uma situação em que o redirecionamento não estava disponível. Sim, eu disse. A chave que deixei na casa da mamãe e do papai há 18 meses, a que vocês duplicaram. Eu marquei ela com uma entalhe de rastreamento na parte que entra no mecanismo da fechadura. Eu sabia que tinha sido copiada. Aquela chave era isca. Eu sabia exatamente o que vocês iam fazer com ela e exatamente quando, porque vocês falavam dessa casa há 3 anos e eu estava acompanhando o padrão. Meu pai virou para o Maurice com a autoridade em pânico de quem sempre resolveu problemas jogando um profissional neles. Diz para eles que isso é assunto de família. Diz que tem lei sobre. Maurice Greer fechou a pasta com um estalo. Olhou para meu pai com a expressão de um advogado que acabou de fazer uma análise custo-benefício rápida e chegou a uma conclusão clara. Robert, ele disse baixo, não há nada que eu possa fazer aqui. Pegou a caneta tinteiro do chão. Passou pelos policiais sem olhar para ninguém na sala. Entrou no carro. Foi embora. Assisti ele sair com uma espécie de admiração profissional. Pode dizer o que quiser sobre Maurice Greer. Ele sabia reconhecer um caso perdido quando via um. Claire correu para as escadas. Um policial se colocou na frente dela com a eficiência calma de quem já fez isso muitas vezes e não acha nem dramático nem complicado. Senhora, preciso que a senhora fique na sala. Só vou pegar meu casaco. Sua bolsa, por favor. Ela entregou com o queixo erguido, a voz tremendo de dignidade de quem tenta manter uma performance diante de uma plateia que já viu as gravações. Quando a oficial Dana Wells, 12 anos na polícia, ela me contou depois quando perguntei, porque faço questão de saber o nome das pessoas que me ajudam, verificou a bolsa. Tirou 3 itens, um porta-cartões Bottega Veneta que eu tinha recebido de presente e mantinha num prato decorativo no console da entrada, um par de brincos Cartier vintage da minha gaveta de joias e um frasco lacrado de creme La Mer ainda na embalagem original que estava no armário do banheiro. Esses iam ser presentes, disse Claire. A voz dela tremia agora, a performance completamente desmontada. Minha tia Ruth, que estava perto da lareira com a expressão contida de uma mulher que tem muito a dizer e está exercendo uma disciplina considerável sobre quando dizer, olhou para minha irmã por um longo momento. Para quem? Ela perguntou. A pergunta ficou pairando na sala. Ninguém respondeu. Meu pai, enquanto o oficial Shaw levava para a porta, virou para mim com a expressão específica de um homem que acabou de encontrar os limites das próprias suposições e descobriu que eles estavam bem mais perto do que imaginava. Não culpa, quero ser honesta. Não remorso. A expressão de boca aberta e olhos arregalados de um homem que nunca acreditou que as regras que valiam para todo mundo seriam aplicadas a ele. Levaram ele para o carro mesmo assim. Minha mãe foi em silêncio, o que de certa forma, achei mais difícil de ver. A compostura que ela manteve até o fim da garagem. A quietude que preservou mesmo enquanto a noite desabava completamente ao redor dela. O jeito que ela não olhou para mim nenhuma vez. Eu esperava raiva. O silêncio dela tinha mais coisas dentro. Claire discutiu até a porta do carro fechar na voz dela e a noite absorver. A sala ficou muito quieta. Meu tio Greg colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Não precisava. Fiquei na minha própria porta da frente e assisti o rosto do meu pai na janela traseira do carro do detetive Shaw enquanto saía da garagem. A descrença ainda lá não processada, a expressão de um homem que nunca se preparou para esse resultado específico porque nunca considerou que fosse possível. Assisti o carro virar na estrada do lago e desaparecer. Fechei a porta. Voltei para minha festa de aniversário. As acusações criminais foram registradas na segunda-feira seguinte pela manhã, pelo escritório da Vivian Okafor em coordenação com o departamento do detetive Shaw. Invasão criminosa em 1º grau, furto em 3º grau pelo vinho e pelas joias, e duplicação não autorizada de chave. Que tem uma acusação separada segundo a lei de propriedade de Washington. Meu pai, minha mãe e minha irmã cada um recebeu representação separada. O processo durou 7 meses e terminou num acordo de confissão que eu não precisei aprovar, mas fui consultada.
multas, restituição e exigências formais de não contato com minha propriedade. A restituição cobriu o vinho, o valor itemizado das joias e o custo de uma troca completa de fechaduras por um chaveiro licenciado que veio no domingo de manhã e passou 3 horas garantindo que minha casa estivesse exatamente tão segura quanto eu precisava. Vivian me disse no fim do processo que nunca tinha visto um caso de invasão tão bem documentado. Eu disse que eu mesma tinha projetado o sistema de documentação. Ela disse que sabia e que estava me recomendando para 2 outros clientes dela que achava que precisavam de uma segurança residencial melhor. Enviei um folder da empresa. Maurice Greer, o advogado do meu pai, me mandou uma nota profissional breve 3 semanas depois da festa. Sem pedido de desculpas, sem explicação. Só dizia que tinha revisado a linha de produtos da minha empresa e estava interessado numa consulta para o prédio do escritório dele em Seattle. Recusei. Meu tio Greg me ligou na semana seguinte à festa. Falamos por 2 horas, a primeira conversa de verdade que tive com alguém da família sobre a forma real dos últimos 38 anos. Em vez da versão gerenciada e performática que os jantares de feriados sempre exigiam. Ele disse que sentia muito por não ter falado antes. Eu disse que entendia. Vamos jantar no mês que vem. Minha tia Ruth mandou um cartão. Dizia, você lidou com isso com mais graça do que a maioria das pessoas teria. Não deixe que eles digam o contrário. Guardo na minha mesa. O bolo de aniversário era limão com cobertura de flor de sabugueiro. Depois que os carros foram embora e a sala se acalmou, meu primo Jamie cortou e serviu, e comemos em pé pela cozinha com a energia meio atordoada. Meio eufórica de quem acabou de presenciar coletivamente algo que vai ser comentado por anos. A festa, no fim das contas, não acabou quando meu pai anunciou que tinha acabado. Durou mais 3 horas. Apaguei as velas às 21h15. Não fiz pedido. Não tinha mais nada para desejar. Tudo que eu precisava eu já tinha construído. Faz 9 meses. Moro sozinha na minha casa do lago, que é minha. Os pisos estão limpos. A adega foi reabastecida. A pulseira de ouro está na minha gaveta de joias e ninguém toca nela a não ser eu. Não falei com meu pai, minha mãe nem minha irmã desde a noite da festa. Isso não é uma declaração dramática nem uma performance de mágoa. É simplesmente um relato preciso das condições atuais, chegado depois de muita reflexão e algumas sessões muito úteis com minha terapeuta, doutora Karen Yeh, psicóloga clínica com 15 anos de prática em Seattle, especializada em sistemas familiares, que fez a observação útil na nossa 3ª sessão de que eu passei a vida adulta inteira construindo sistemas para proteger coisas que eu possuía porque ninguém nunca me ensinou que eu tinha permissão para me proteger. Estou trabalhando nisso. O sistema de segurança ainda roda. 32 câmeras. Fechaduras inteligentes com logs de acesso. Armazenamento na nuvem com carimbos temporais forenses. Atualmente existe exatamente uma pessoa com código de acesso à minha porta da frente. É uma lista de convidados muito curta e descobri, para minha surpresa, que uma lista de convidados muito curta é uma coisa extraordinariamente pacífica para chegar em casa. Meu pai, me dizem, está se ajustando a uma versão dos fatos em que ele continua sendo a parte injustiçada. Acredito que ele seja capaz de manter essa versão indefinidamente. Não preciso mais que a versão dele coincida com a minha. O lago continua o mesmo. As janelas ainda vão do chão ao teto. A luz da manhã entra num ângulo que deixa a sala inteira dourada por cerca de 40 minutos todo dia claro. E eu fico sentada nessa luz com meu café e penso no que construí. A empresa, a casa, os limites, o caso. E penso, isso é meu. Não subutilizado. Não desperdiçado. Meu. Ele disse que a festa tinha acabado. Ele estava errado nisso também.